palavra de Deus no Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. Deixa eu já justificar um ato falho meu. É que eu estava pregando uma série das genealogias e eu não comuniquei ao nosso Ministério de Mídia que a série havia acabado. E aí eles mandaram a mensagem falando que ainda é a série das genealogias. Mas a série acabou, na semana passada eu não preguei, quem pregou foi o pastor Marcos. E hoje nós vamos pregar, eu vou continuar na intencionalidade do texto que eu preguei no domingo, você vai entender por quê. 32, Gênesis não, Êxodo, eu estou em Gênesis. Êxodo 32, eu vou estar lendo a partir do versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, Êxodo 32, versículo 11, e disse: porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão. Porque onde de Zeus egípcio, com maus intentos, tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra, torna-te do teu furor e da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que possua por herança eterna. Versículo 14, preste bem atenção. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Vamos orar. Deus Santo e Todo-Poderoso, como já oramos a Ti, foste Tu que nos trouxestes aqui nessa noite, e certamente Tu tens um propósito a cada vida que está aqui, que está assistindo, em qualquer lugar ou em qualquer momento, esta mensagem. Mas isso não será eficiente naqueles que ouvem a tua voz nesse instante, se tu, pelo seu próprio mover, não nos ungistes de forma que nós compreendamos esse texto, essa mensagem, esse propósito. Então, no nome de Jesus, Pai, ilumina-nos, abre o nosso coração, a nossa mente, para que nós tenhamos um coração puro, olhos santos, ouvidos purificados pelo Teu Espírito, para que no ouvir da Tua voz, por meio da Tua palavra, nós sejamos edificados, transformados. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu te rogo por isso. Amém. Eu disse que esse texto ele está na mesma intencionalidade da mensagem de domingo, porque esse aqui é mais um daqueles textos que compõem as Escrituras Sagradas que é de difícil interpretação. Domingo nós conversamos sobre o Jefté, aquele juiz que sacrificou ou não, dependendo da tua linha, da tua corrente, da tua visão, a sua própria filha, porque havia feito um voto a Deus: se Deus entregasse os amonitas em suas mãos, ele sacrificaria o primeiro que viesse a seu encontro, em ele chegando de volta ao seu lar, e fora a sua filha, sua única, sua primogênita e única filha, que foi ao encontro dele.
Aquele texto é um texto de difícil explicação, mas pelas indagações que a igreja às vezes faz, as pessoas fazem, que propriamente pelo texto. Esse texto aqui também é um texto difícil. Porque assim como eu comecei a mensagem de domingo, fazendo 3 perguntas, eu iniciarei essa mensagem também fazendo 2 perguntas. A primeira, pode o ser humano mudar a ideia de Deus? E essa pergunta é muito importante. Porque, via de regra, nós achamos que podemos constranger ou dissuadir ou persuadir Deus. E a segunda pergunta, Deus se arrepende? Eu sei que essa pergunta é mais fácil você responder e você vai dizer quase que automaticamente não. Mas eu quero que você preste atenção no texto, mas primeiro vamos conversar sobre o contexto que envolve esse texto. O povo estava sob a permissão de Arão. Moisés tinha ido ao monte, sob a direção de Deus, para que ele o desse as tábuas da lei. E Moisés demorou muito. Lá no assunto da ideia do povo, ele demora. O povo receia que ele já houvesse morrido. E faz uma proposta para o Arão, para que ele fizesse um bezerro de ouro, para que eles pudessem adorá-lo, já que 2 coisas podiam estar ocorrendo na ideia daquele povo. E esse povo era o povo de Israel, não era um povo pagão, um povo errante na terra. Moisés podia ter morrido e o grande líder morreu, nós estamos sem direção. E todos os outros povos vizinhos têm seus deuses. E aí, sob a permissão de Arão, eles depositam as suas joias e fazem um bezerro de ouro para que eles o adorem. Se você está com a sua Bíblia aberta, os últimos versículos os últimos versículos, os versículos 9 e 10, antes desse 11 que nós lemos, o texto diz assim, se você não está com a Bíblia aberta, preste atenção. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés. Aliás, o versículo 8 é bem o versículo 7 é melhor, vai ter mais explicação. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés, versículo 7, vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Deus está falando isso com Moisés. E depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado, e fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. O teu povo se desviou completamente, eles estão acreditando a libertação deles, desses deuses que eles estão adorando, deuses feitos por mãos humanas. E aí no versículo 9 ele disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. E depois diz: e de ti farei uma grande nação. Ou seja, a minha promessa, Moisés, que eu fiz lá para Abraão, ela permanece. Mas esse povo está fora. É nesse sentido que Moisés começa essa oração no versículo 9. No versículo 11. A Bíblia diz que ele começa a oração e diz para Deus assim: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo?
Por que você tirou o povo com mão forte lá do Egito? Porque se tu fizeste isso, os egípcios vão dizer, tirou ele de lá para matar eles aqui. E aí, no versículo, no final, na segunda parte do versículo 12, Moisés diz assim para Deus: torna-te do furor da tua ira e arrependa-te do mal contra o teu povo. Moisés dá essa sugestão para Deus. Daí vem a pergunta: pode o ser humano desviar a intenção de Deus? Porque se você prestou atenção no verso 14, o texto desfecha dizendo: então se arrependeu o Senhor, versículo 14, do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Isto é, Deus se desviou daquilo que ele disse que ia fazer no versículo 10, a partir do questionamento de Moisés no versículo 12, e no versículo 14 testifica dizendo, Deus se arrependeu mesmo, fez o que Moisés falou para ele fazer, se desviou do mal para não fazer, porque o texto diz que ele se arrepende e se desvia do mal que disse que ia fazer. Esse é um texto difícil, não é um texto simples de interpretação. Eu vejo até pessoas pregando com certo simplismo, mas não é. Aqui, meus irmãos, eu já concluo respondendo as perguntas para a gente entrar naquilo que mais nos interessa, que é a aplicação, lembra? Sempre a mensagem, é o que Deus está querendo falar com a gente hoje. É para a gente caminhar na nossa vida. Não, Deus não se arrepende, não há hipótese, não há um mínimo de resquício que possa fazer Deus se arrepender. Não, Deus não se arrepende. Ele não é homem, não é ser humano como nós para que mude de ideia. Não há possibilidade disso acontecer. Quem se arrepende é quem fez algo errado. E Deus não erra. Deus, entre os seus atributos, está a imutabilidade. Deus não pode mudar. E sendo assim, a segunda resposta já está embutida nessa primeira. Não, você não pode mudar Deus de ideia. Quem primeiro deu a ele para que seja restituído? Quem foi o seu conselheiro? Nenhum de nós podemos mudar a ideia de Deus. Deus não fica sensívelzinho. Ele não te ama menos ou te ama mais pelo que tu é ou pelo que tu faz. Você que deixa de usufruir daquilo que ele havia prometido, em fazendo ou não fazendo o que ele disse para que você faça ou não faça. O assunto está relacionado a você e não a Deus, quando diz respeito à mudança de opinião, de percurso, de circunstância, de pensamento. Nós podemos mudar e em alguns momentos nós devemos mudar. Deus não. Nele não há variação de mudanças. Então o que aconteceu nesse santo texto, pastor? Qual é a grande mensagem de Deus aos nossos corações? Primeiro, é importante olhar a semântica da palavra arrepender-se. Nesse texto aqui, existe outro texto que aí a gente tem que ir por um outro caminho, mas nesse texto. Arrepender-se, semanticamente, assim, a palavra, ela pode dar a intenção de voltar literalmente para trás, mudar o curso de onde você estava, verdade. Ela pode dar a intenção de reparar um erro que você havia feito. Mas ela também tem o significado, ela pode representar uma reconsideração. E é esta palavra que se aplica à palavra arrependimento aqui.
Deus não deixa de ser quem Ele é. Ele só reconsidera. O que Deus disse? Eu vou agir com furor. O que Moisés está dizendo, Senhor? Age com misericórdia. Ele não deixa de ser quem Ele é. No texto dos Atos dos Apóstolos, tem um episódio triste pra caramba da palavra de Deus, que é o diácono Estevão, que ele é apedrejado em praça pública, por aqueles que rilhavam os dentes, assim diz o texto, porque ele pregava a palavra de Deus. É um dos mártires da igreja. E ele tem uma frase, nos últimos momentos da sua vida, que explica isso que eu estou acabando de dizer. Ele diz assim: Senhor, não lhes impute este pecado. É a última oração que ele faz a Deus. Ele não está pedindo, Senhor, perdoa-lhes o pecado, porque ele não pode fazer isso. Mas ele está dizendo, Senhor, não deixe com que eles sofram a consequência desse pecado. É isso que Moisés está dizendo para Deus. Senhor, não lhes impute este pecado. A palavra do escritor, do Moisés mesmo, que quem escreveu o Êxodo, é arrepender-se. Mas esse arrepender-se é reconsiderar. É dizer, Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do teu povo. Não lhes impute, não faça com que eles sofram a consequência desse pecado. E Deus não muda, não passa a ser outro ser. Ele apenas impera um outro atributo que é seu. O da misericórdia. E louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é misericordioso, porque senão, nenhum de nós que estamos aqui nessa noite estaríamos aqui. Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. E Ele nos alcançou o mal que nós merecíamos, porque nós nos desviamos da cruz, nós nos afastamos dele. Ele não nos deu, e isso é misericórdia. Todas as vezes que teu filho merece, aqui já não tem mais quase ninguém que tem filho pequeno, né? E não podia, eu ia falar um negócio que não pode falar mais também, né? Merece umas palmadas, não pode falar mais, né? E você fala assim, meu filho, senta aí, deixa eu conversar contigo. Marquinhos e Juliano lá. Papai e mamãe já disse não fazer isso. E daí trata ele e dá um corretivo, uma direção diferente para eles mudarem. Eles deixaram de amar, deixaram de ser pai. Não, eles só mudaram a direção a respeito daquela transgressão que eles fizeram. Então Deus não muda, Deus não mudou, Deus só agiu de uma outra forma. Agiu de maneira misericordiosa. Isso está dentro dos atributos do ser divino. E o que isso tem a ver comigo, contigo que estamos aqui nessa noite? Eu quero falar 3 coisas que esse povo fez e que eu e você precisa parar de fazer urgentemente para que nós experimentemos e vivamos na glória de Deus. Primeiro, pare de murmurar. Esse povo aqui era um povo murmurador, é um povo reclamador, é um povo que nunca estava satisfeito, era um povo impaciente. Moisés demorou um pouquinho lá no coisa, um pocão, não sei. Moisés não vai vir, vamos dar nosso jeito. O que a gente não pode, a gente tem que ter algo para idolatrar. A palavra é adorar, mas o que eles queriam na verdade era idolatrar, algo que eles pudessem se direcionar religiosamente. A gente saiu do Egito, no Egito tinha, a gente estudou aqui, milhares de deuses. Tinha Deus para tudo quanto é tipo de sentimento, de gosto.
E toda hora eles questionavam Deus: por que tu nos fizeste sair de lá? O próprio Moisés, na sua oração, faz esse questionamento a Deus: o que vão dizer os egípcios? Tu tirou eles de lá para matar eles aqui? Toda hora o povo está reclamando da vida. Não, meu irmão, crente não murmura, crente não reclama. É um joguinho de palavras, é fato, mas crente clama, crente ora. Se a igreja está ruim, sabe o que a gente faz? A gente ora. Se o país está ruim, sabe o que a gente faz? A gente ora. Se as coisas não estão boas na nossa vida, a gente ora. A gente clama pelo Senhor. Ao invés de reclamar, por dois motivos: reclamar não vai mudar o status da vida. Quem pode mudar o status da vida é o Senhor. Então para de murmurar, para de reclamar. Para de olhar para o jardim e só conseguir ver os espinhos que estão no jardim. Só conseguir ver a parte ruim da vida. Olha, se tem uma coisa desagradável, é andar com gente pessimista. Eu já contei para vocês algumas histórias aqui. Aquele sujeito que você chega assim: poxa, rapaz, estou com uma dor de cabeça. Aí o cara chega e fala para você assim: cuidado que pode ser um tumor no cérebro, hein? Rapaz, é um negócio doido assim. Não, meu irmão, vai lá, toma um analgésico, daqui a pouco tá bom. Isso aí é a vida. Andar com gente é a pior coisa. Tem gente que não consegue ver a luz, só consegue olhar para as trevas. Será que vai dar certo? Para de murmurar. Segunda coisa para você parar de fazer: para de procurar culpados. Essa é uma síndrome que a gente tem, todos nós seres humanos, lá do Adão e da Eva, e que esse povo aqui, eles não conseguiam assumir as suas responsabilidades de jeito nenhum. Se vocês continuarem com o texto, vocês vão ver que eles vão dar uma desculpa para o que eles fizeram. A gente tem uma dificuldade absurda de olhar para dentro de nós. O Senhor Jesus chegou para os seus discípulos e falou assim: o que estão dizendo quem eu sou por aí? Ah, tu é Elias, tu é o profeta, tu é isso, tu é aquilo. E vocês? Quem vocês dizem quem eu sou? E todo mundo ficou quieto. A gente tem muita dificuldade de olhar para dentro de nós. Ele pega o Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala: eu te amo. Aí ele vai pela segunda vez e fala: Pedro, tu me ama? Ele fala: eu te amo, Jesus. Aí Jesus vai pela terceira vez e fala: Pedro, tu me ama? O Pedro fala assim: por que você não pergunta para o João, pô? É isso, ele fala assim: por que você não pergunta para o discípulo, para o outro discípulo, para o discípulo amado? Ou seja, Jesus está querendo que ele extraia dele quem ele é. Mas ele está apontando para o outro, ele não assume a sua culpa, porque pouco tempo antes ele tinha negado Jesus. Ele podia responder: eu te amo, Deus, mas eu fraquejei. Mas ele não consegue olhar para dentro de si. E aí ele fica encontrando culpados, como a Eva e como o Adão ficaram procurando culpados por causa da transgressão que eles fizeram. Meu irmão, se a gente não diagnosticar as nossas enfermidades, nós jamais iremos procurar cura. Olha para dentro de você. Todos nós temos que ter uma lista assim na nossa geladeira, no espelho, sei lá, na Bíblia. Meus pontos fortes e meus pontos fracos, as minhas qualidades e as minhas imperfeições. Para a gente ir se conhecendo melhor, a gente se trate melhor na nossa relação com Deus. Pare de procurar culpados. Terceiro, parar. Pare de pecar. Como assim? Tem uma mentira que o diabo contou para você. Ele disse que você é um iníquo, uma iníqua. Qual é a diferença do pecado, do pecador para o iníquo? O pecador somos nós, todos nós somos pecadores. Aquele que diz que não tem pecado está mentindo. O salmista diz: em pecado concebeu a minha mãe. Nós temos a fagulha, a potência
potência do pecado em nós. Mas nós não somos iníquos. Iníquo é aquele que se acostumou a viver no pecado. O pecado já não faz diferença para ele. O pecado já curtiu na alma dele. E aí a gente, às vezes, por essa mentira que o diabo contou, a gente diz assim, eu peco toda hora, todo dia. Não. Você comete pecados. Eu acho que tem dia que você nem peca. É verdade. Ah, pastor, não, eu não acredito. Então tá ruim para você. Se o negócio está assim muito corriqueiro na tua vida, tem que ajoelhar mais. Tem que permanecer mais de joelhos. Esse povo era um povo que tinha como praxe na vida o pecado, a transgressão. É por isso que o furor do Senhor se acende contra ele. Porque o pecado é o que enoja a Deus. É o que afasta o ser divino do ser criado. O pecado ofusca a glória de Deus nas nossas vidas e impede que as bênçãos, que o cumprimento das promessas do Senhor recaiam sobre nós. E aí eu vou recorrer, mas é que é para que você continue gravando no seu coração. Há 4 estágios na relação do ser criado com o pecado. Primeiro é o pecado em si. Segundo é a consciência desse pecado. Terceiro é o arrependimento. E quarto é o perdão. Nós cristãos vamos pecar. Até o último dia da nossa vida nós vamos estar incorrendo em erros. Como esse povo incorreu aqui. Mas a gente não pode ficar inerte a esse erro. A gente não pode ficar insensível a esse erro. A gente tem que ter consciência. Pequei contra ti. Fiz o que é errado. Nós temos que ter consciência da nossa transgressão. A partir daí nós temos que buscar o arrependimento. Para que o perdão do Senhor exale sobre as nossas vidas. Mas no meio disso tudo, tem uma coisinha fundamental, que por vezes é deixado de lado, até por pregadores. É a confissão. É falar com Deus quem você se tornou a partir daquela transgressão. Esse povo transgride a Deus. Josué, quando ele vai naquela batalha com Ai, que o Acã pega os espojos de Ai, e aí leva para dentro do arraial, e depois pega os espojos de Jericó e leva para dentro do arraial, e aí por isso Josué perde a batalha contra Ai. O que Deus disse para o povo? Deus disse assim para Josué: Josué, purifica o povo, santifica o povo, elimina o mal que está no meio do povo. Confessa o pecado. Fala para Deus: Deus, eu fiz algo que é errado. E assim, conta para Ele mesmo, conversa com Ele, fala sobre o erro. Porque enquanto a igreja, enquanto nós não tivermos consciência, e essa consciência nos levar à confissão, nós nunca chegaremos ao arrependimento. E fatalmente, o perdão de Deus não exalará sobre as nossas vidas. A consciência não te levará ao arrependimento. A consciência não te levará ao perdão. A consciência deve te levar à confissão. E a confissão te levará ao arrependimento. Para que o perdão de Deus recaia sobre você. Esse povo pecou.
E ele só não é consumido pela misericórdia do Senhor pelas nossas vidas. Esse texto é um texto difícil. Mas mais do que nós ficarmos preocupados se Deus se arrepende ou não se arrepende, se o ser humano pode mudar Deus de ideia, é nós entendermos o que gera toda essa inquietação, toda essa expressão do furor da ira de Deus sobre o povo. E de que povo a gente está falando? Do povo de Israel lá? Todo mundo já morreu. É de nós. O que desperta o furor da ira de Deus sobre as nossas vidas? É o pecado. É o pecado, meus irmãos. Mas o pecado, ele não aparece do nada assim. O pecado começa na murmuração. Você começa a reclamar de tudo. Você começa a olhar para a igreja, você começa a olhar para o irmão, olha para o presbítero, só vê o problema, olha para o irmão do lado. Você começa aí isso vai curtindo na sua vida. Vai curtindo. A partir daí, você não consegue mais se ver. Você só consegue ver o outro. Aí o outro, e assim, olha lá para dentro da sua casa, para a relação com seus filhos, com o esposo, com a esposa, com a igreja. Você só consegue ver o erro no outro, você não consegue olhar para dentro de você. A tua visão está ofuscada, é só para fora. Só que a Bíblia diz que o problema da gente não está fora da gente, está dentro da gente. E aí, fatalmente, a gente cai no opróbrio do pecado. Pare de murmurar, pare de procurar culpados e pare de pecar. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos ficar em pé?